Olá, tudo bem com vocês? Oi, amor. Oi, minha vida. Tudo bem? Tudo. Bem-vindos a um momento de paz. Vamos a mais uma lição do dia, mas antes vamos silenciar um pouquinho, aquietar, esvaziar, respirar. Em quietude estamos conosco, disponíveis para a voz do Espírito Santo. Que nos guie para a lição 169. Pela graça vivo, pela graça sou liberado. A graça é o aspecto do amor de Deus que mais se assemelha ao estado que prevalece na unidade da verdade. É a aspiração mais elevada do mundo, pois nos conduz para além do mundo inteiramente. Lá está, depois do aprendizado. No entanto, constitui a meta do aprendizado, pois a graça não pode vir até que a mente se prepare para a verdadeira aceitação. A graça vem a ser instantaneamente inevitável naqueles que tiverem preparado uma mesa em que ela possa ser gentilmente colocada e recebida voluntariamente. Um altar limpo e santo para a dádiva. A graça é a aceitação do amor de Deus dentro de um mundo de aparente ódio e medo. Unicamente pela graça, o ódio e o medo se vão, pois a graça apresenta um estado tão oposto a tudo o que o mundo contém, que aqueles cujas mentes são iluminadas pela dádiva da graça não podem acreditar que o mundo do medo seja real. A graça não é aprendida. O passo final tem que ir além de todo aprendizado. A graça não é a meta que esse curso aspira a atingir. Mas nos preparemos para a graça, já que a mente aberta pode ouvir o chamado para o despertar. Não está hermeticamente fechada contra a voz de Deus. Veio a estar ciente de que há coisas que não sabe e, assim, está pronta para aceitar um estado completamente diferente do tipo de experiência com a qual está familiarizada. Talvez pareça que contradizemos a nossa declaração de que a revelação do Pai e do Filho, como um só, já foi estabelecida. Mas também dissemos que a mente determina quando será esse momento, e já o determinou. Insistimos, porém, que dês testemunho do Verbo de Deus para apressar a experiência da verdade e acelerar o seu advento a todas as mentes que reconhecem os efeitos da verdade em ti. A unicidade é simplesmente a ideia de que Deus é. E no que Ele é, Ele abrange todas as coisas. Não há mente que contenha algo que não seja Ele. Dizemos Deus é, e então deixamos de falar, pois nesse conhecimento as palavras são sem significado.
Não há lábios para pronunciá-las e nenhuma parte da mente é distinta o suficiente para sentir que agora está ciente de algo que não seja ela mesma. Ela se uniu à sua fonte e, como a própria fonte, meramente é. Deus é. Não podemos falar, escrever ou mesmo pensar sobre isso de modo algum. Vem a cada mente quando o reconhecimento total de que a sua vontade é a vontade de Deus tiver sido completamente dado e completamente recebido. Isso devolve a mente ao presente infinito, em que nem o passado, nem o futuro pode ser concebidos. Está além da salvação. Depois de todo pensamento de tempo, de perdão e da santa face de Cristo, o Filho de Deus meramente desapareceu em seu Pai, assim como seu Pai nele. O mundo absolutamente nunca foi. A eternidade permanece um estado constante. Meu Pai. O mundo absolutamente nunca foi. É isso que falamos, que graças a Deus, novamente, graças a Deus, para nós que nos identificamos como mentes separadas, que seja gradativo, que somos uma unidade. Graças a Deus que isso é gradual. Saber que este que está falando nem mesmo existe. Reconhecer isso. E que nem o gradual de fato existe, mas que para esse é bom que seja sentido assim. Graças, Pai. Graças, Pai. Isso está além da experiência que tentamos apressar. Entretanto, o perdão, ensinado e aprendido, traz consigo as experiências que dão testemunho de que está próximo o momento em que a própria mente determinou abandonar tudo, menos isso. Nós não o apressamos, pois o que então vais oferecer estava oculto daquele que ensina o que significa o perdão. Que perfeito! O que a gente disse tão amorosamente aqui. Perfeito. Todo o aprendizado já estava na sua mente, realizado e completo. Ele reconheceu tudo o que o tempo contém e o deu a todas as mentes, para que cada uma pudesse determinar de um ponto em que o tempo estava acabado, quando estaria liberada para a revelação e a eternidade. Já repetimos várias vezes antes que apenas fazes uma jornada que já terminou. Parar só um pouquinho. E sentir que a nossa função enquanto mudança de percepção é o perdão e que o passo final não é dado por nós. Pois a unicidade tem que estar aqui. Qualquer que seja o momento que a mente tenha estabelecido para a revelação,
ele é inteiramente irrelevante para o que tem que ser um estado constante, para sempre, como sempre foi, permanecendo para sempre como é agora. Nós apenas aceitamos o papel há muito tempo designado e reconhecido plenamente como já tendo sido realizado com perfeição por aquele que escreveu o roteiro da salvação em nome do seu Criador e em nome do Filho do seu Criador. Solo tu, Padre. Não há mais necessidade de esclarecer o que ninguém no mundo pode compreender. Quando vem a revelação da tua unicidade, ela será conhecida e inteiramente compreendida. Agora temos um trabalho a fazer, pois aqueles que estão no tempo podem falar das coisas que estão além e escutar as palavras que explicam que aquilo que está por vir já passou. Mas o que podem significar as palavras para aqueles que ainda contam as horas, que amanhecem e trabalham e vão dormir de acordo com elas? Basta então que tenhas trabalho a fazer para desempenhar a tua parte. O fim terá que permanecer obscuro para ti, até que seja feita a tua parte. Isso não importa, pois a tua parte ainda é aquilo de que depende todo o resto. Ao aceitares o papel que te foi designado, a salvação vem a estar um pouco mais perto de cada coração incerto, que ainda não bate sincronizado com o de Deus. A sua parte, a sua função é imprescindível. O perdão é o tema central que corre por toda a salvação, mantendo todas as suas partes em relacionamentos significativos, tendo o curso que ela segue direcionado e o seu resultado seguro. E agora pedimos a graça, a dádiva final que a salvação pode conceder. A experiência que a graça proporciona terá fim no tempo, pois a graça pronuncia o céu, ainda que não substitua o pensamento do tempo, a não ser por um breve período. O intervalo basta. Nele são colocados os milagres para serem devolvidos por ti. Dos instantes santos que recebes através da graça, na tua experiência, a todos que veem a luz remanescente na tua face. O que é a face de Cristo, senão a daquele que foi por um momento para a intemporalidade e trouxe para abençoar o mundo um claro reflexo da unidade que sentiu há apenas um instante? Como poderias, enfim, atingi-la para sempre, enquanto uma parte de ti mesmo permanece do lado de fora, sem saber, sem despertar, e precisando de ti como testemunha da verdade? Que venha a ser, então, esse papel a desempenhar aqui, senão o de compartilhá-lo. Esse é o propósito de seu papel aqui. Sê grato por retornar. Assim como ficaste contente em ir por um instante e aceitar as dádivas que a graça te proveu, tu as carregas de volta para ti mesmo, e a revelação não está muito atrás. A sua vinda está assegurada. Pedimos a graça e a experiência que vem da graça. Damos as boas-vindas à liberação que ela oferece a todos. Não pedimos o que não pode ser pedido,
não olhamos para o que está além do que a graça pode dar, pois isso podemos dar na graça que nos foi dada. A meta do nosso aprendizado de hoje não excede essa oração. No entanto, no mundo, o que poderia ser mais do que aquilo que pedimos neste dia? Aquele que dá a graça que pedimos como ela lhe foi dada? Pela graça vivo, pela graça sou liberado, pela graça dou e pela graça vou liberar. Pela graça vivo, pela graça sou liberado, pela graça dou e pela graça vou liberar. Namastê. Namastê.